Olá galerinha, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Prazer, sou a Bela e esse é o Jornada BIM, o único canal aqui dessa internet linda e maravilhosa que tem o objetivo de te ensinar o ArchiCAD na prática. Quando a gente é adulta, a gente tem que falar sobre licenças. Eu sei que é um assunto às vezes um pouco infeliz, mas vamos tentar absorver aí sobre licenças do ArchiCAD de uma forma um pouco mais divertida, um pouquinho mais legal, né? Interessante. Esse vídeo é um vídeo que muitos de vocês sempre me pedem indiretamente, porque muitos sempre vêm me perguntando lá no direct: Bela, quanto que é a licença? Bela, qual que é a melhor licença? Bela, quais são os tipos de licença do ArchiCAD? E assim por diante. É o tipo de mensagem que eu sempre recebo pelo menos umas 2, 3 vezes por mês de muitos de vocês, inclusive dos meus alunos. E é exatamente por isso que eu estou gravando este vídeo, pra gente falar o quê? Sobre todos os tipos de licenças que existem no ArchiCAD, quais são, afinal de contas, e também onde moram, onde habitam essas licenças, como que elas servem, como que elas funcionam e também quais são seus valores. Sim, money! E aqui é realmente pra gente apresentar um panorama bem seco, sem muitas opiniões minhas, porque eu ainda estou gravando um vídeo pra vocês, opinando um pouquinho sobre qual tipo de licença que eu acho ideal para cada caso, tá bom? Mas vamos falar diretamente aí quais são os tipos de licença ArchiCAD, como elas funcionam, quais são as diferenças entre elas e, obviamente, né, quanto que elas custam, pra vocês tirarem de uma vez por todas esse tipo de dúvida na cabeça de vocês. E se você já é uma pessoa muito esclarecida na vida, tá, e já sabe qual licença que você tem que pegar, quanto que ela custa, faça um favorzinho, compartilhe esse vídeo com quem você sabe que não sabe sobre essas questões, para que eu possa ajudar essa pessoa a tomar uma boa decisão, a vir pro ArchiCAD, né, se tornar uma testemunha do ArchiCAD e, obviamente, conseguir pegar uma licença aí que seja melhor financeiramente para ele, tá bom? Então compartilha esse vídeo com todo mundo e bora lá pra gente explicar sobre esse tipo de licença pra você. A gente só tem dois tipos de licença do ArchiCAD, a Full e a Solo. Aí você deve estar se perguntando assim: nossa, mas Bela, eu tenho a licença estudantil, eu tenho a licença demo, eu tenho a versão teste, eu tenho todas essas. Não, mas calma, todas elas são derivações dessas duas licenças, tanto da Full quanto da Solo, tá? Algumas variações só existem uma, outras variações só existem outras. Mas tá tudo bem, porque a gente vai explicar tudo isso dentro desse vídeo, tá bom? Então vamos lá, a gente tem essas duas licenças e para você entender, por princípio, qual que é a diferença básica entre essas duas licenças, porque eu vou fazer um vídeo aí comparando essas duas licenças meio que mais detalhadamente. A versão Full é a versão mais completa de todas, que é o que contém aí normalmente o Teamwork, que é trabalhar em nuvem, que contém o CineRender, que é o renderizador interno que já tem dentro do ArchiCAD, né? Não é, por exemplo, o Twinmotion, que tem um link direto, são coisas diferentes. E a gente tem aí os módulos associados, então a possibilidade de trabalhar com módulos associados. Essas três features são features da versão Full apenas, tá? A versão Solo não tem esse direito, porque ela é mais básica, ela é mais realmente sem essas versões, sem essas possibilidades, mas em compensação ela tem tudo o resto, todo o resto, todas as possibilidades, todas as features, todas as ferramentas que o ArchiCAD Full tem, tá? Então, pra você que não trabalha com projetos muito grandes, ou que não usa o CineRender para renderizar, ou que não trabalha com Teamwork ali em nuvem, todas as pessoas trabalhando ao mesmo tempo dentro do mesmo arquivo, então não vai fazer tanta diferença, tá? Não adianta você surtar agora, porque realmente não vai fazer tanta diferença. Beleza, Bela, já entendi, a gente tem duas licenças, uma mais completa, uma mais simples, beleza. E quais são aí as questões disponíveis dessas, né? Quais são as derivações disponíveis para cada uma delas? Então, a gente tem a versão Full e a gente tem a versão Solo. Na versão Full, a gente tem a possibilidade de versão estudantil. Então, a versão estudantil que você pode baixar, que você é estudante, né, como estudante universitário, pode baixar, pode testar aí à vontade, pode utilizar para todos os seus projetos, e a versão educacional, no caso, né, que tem, aí você pode usar durante 2 a 3 anos, você tem que solicitar para a Graphisoft e ele vai te liberar para você utilizar durante esse tempo. Ela é uma derivação da versão Full, tá bom? Por quê? Porque a versão Full, ela tem aí esse intuito de te levar a migrar para o ArchiCAD, e obviamente tem muitas coisas que da versão Full são bem aproveitados pelos estudantes, por exemplo, módulos associados e Teamwork, quando a sua faculdade tem, por exemplo, um servidor onde você pode subir o projeto, o que é o caso de muitas universidades hoje em dia que estão indo para o ArchiCAD, estão implantando o ArchiCAD dentro dos seus laboratórios de informática. Então a gente tem essa versão educacional, e essa versão educacional, ela é, como eu já falei, aí disponível para os estudantes universitários, então você tem que mandar um certo requisito, um certo pedido pra galera lá da Graphisoft e falou assim: olha, eu sou estudante, me libera a licença educacional. E aí ele vai te liberar aí durante um ano como padrão, e ele pode
meio que estender esse prazo por 2 anos, e se você pedir mais uma vez, né, ele pode estender seu prazo até 3 anos para você testar esse software e utilizar nos seus projetos, ou seja, perfeito, né? E nessa questão, o que é importante você saber dessa versão educacional? O que ela tem de diferente? Tudo que passa pela versão educacional, ela fica marcado, tá? Ela fica meio que carimbado que isso foi feito ou passou de qualquer jeito numa versão educacional. Então você nunca vai poder deixar de ter aquele projeto em versão educacional, tá bom? Então isso é um ponto muito importante de atenção nessa versão, porque tudo que você faz, tudo que você passa, tudo que você, sei lá, pediu para um estagiário fazer na versão educacional dele, esquece, porque esse projeto ele sempre vai ter a marca educacional em qualquer versão, independente de depois você abra na versão full aí, completona, bababá, esquece, ela vai sempre estar marcada como educacional, tá? Então o ArchiCAD ele carimba o projeto como se ele tivesse passado pela versão educacional e ele nunca volta atrás. Então essa questão da versão educacional, ele tem esse ponto de atenção que é bem importante, principalmente se você trabalha, por exemplo, com licenças e eventualmente alguém abre o projeto na casa e tá trabalhando com uma licença educacional, então dá um pouquinho de atenção, senão o seu projeto nunca mais vai poder voltar atrás para ser utilizado, por exemplo, a fins comerciais, porque ele vai estar lá sempre marcado educacional, inclusive com aquela tarja horrorosa que fica nas folhas ali impressas como educacional, que, né, às vezes não vale muito a pena. E aí a gente tem aquele trial básico de 30 dias, você pode baixar para teste. Então essa versão teste, ela realmente serve para você testar. Então você tem ela gratuita, disponível para baixar no seu computador, você pode salvar, você pode fazer literalmente qualquer coisa dentro do seu ArchiCAD e salvar para você utilizar depois, tá? O que é fantástico, porque você consegue aprender muita coisa em 30 dias e depois dos 30 dias você pode aí decidir tomar realmente a iniciativa de arcar com a licença, com o preço da licença, que a gente vai falar inclusive daqui a pouco. E aí, a gente tem o último tipo de versão, que é pra mim aqui já me deu muito retrabalho na vida, que é a versão demo, tá? A versão demo, ela é uma versão que quando você compra uma licença do ArchiCAD, vamos rebobinar, vamos voltar atrás. Quando você adquire qualquer licença do ArchiCAD, você adquire também um gerenciador de licenças, que é basicamente um programinha bonitinho, onde você pode subir sua licença em nuvem. Por quê? Porque todas as licenças do ArchiCAD, no geral, você pode utilizar em qualquer computador, quantas vezes você quiser. Desde que você suba na nuvem e depois no outro computador que você for utilizar, você possa descarregar aí para aquele computador. Então vamos imaginar ali que eu comecei a fazer um trabalho na minha casa, peguei, salvei tudo bonitinho e subi minha licença na nuvem. Fui pra casa do boy, fui lá e falei assim, putz, tô sem nada pra fazer, então eu vou pegar um projeto do ArchiCAD pra eu conseguir estudar, ou pra eu conseguir terminar meu projeto da faculdade, alguma coisa assim. Entro no computador do boy, ele tem lá o ArchiCAD instalado, eu posso abrir o gerenciador de licença e baixar a minha licença pro computador dele, tá? O que acontece? Esse gerenciador de licença, ele é muito prático, ele facilita muitas vidas, porque você pode fazer essa mudança ali de licença de um computador para o outro várias e várias vezes. Ou seja, eu já cheguei a fazer 20 mudanças de licença, de passar licença de um computador para o outro e voltar o tempo todo, e sempre deu super certo. Até que um belo dia você, por acaso, esquece de descer a licença dentro do seu computador e o seu ArchiCAD abre, porque ele consegue abrir um projeto que você fez, o projeto que tá ali bonitinho, mesmo sem ter a licença, tá? É um modo meio que de visualização diferenciado que se chama demo. Essa versão demo, ela permite você visualizar, ela permite você editar, ela permite você fazer até algumas alterações no projeto, colocar coisas diferentes, só que ela não permite você salvar. Então, ela é uma versão muito boa para quando você está visualizando alguma coisa, esqueci de baixar, eu tô com preguiça de pegar e baixar a licença no computador. Você pode abrir na versão demo, ele vai abrir, ele vai visualizar, você pode até editar, mas ele nunca vai ser salvável e você não consegue copiar algo que você fez na versão demo para outro arquivo. Então, trabalho perdido. Então, depois que eu passei muita raiva com isso, tome sempre cuidado, né? Se você adquirir uma licença, caso você tenha essa mania de ficar mudando a licença de computador, sempre lembre-se de ver se a sua licença está descarregada no seu computador. Esse é o único, né, toquezinho que eu dou pra você realmente não passar o nervoso que eu passei nesse dia. Beleza, agora a gente já falou sobre todas as licenças, que é a licença full, a licença solo, a estudantil, a teste e a demo, tá bom? Então esses são os 5 tipos de licença no geral que a gente tem dentro do ArchiCAD, só que elas são ou as 2 originais, que é a full e a solo, ou as 3 derivações, tá bom? Beleza, Bela. Agora que a gente já falou sobre os tipos de licença, quanto custa esse estágio de ArchiCAD, essas licenças, todas essas questões e tudo mais?
Agora é a parte que principalmente complica e dá um tilt na cabeça de vocês em relação à questão de preço e formas de compra. E é exatamente por isso que eu preparei essa tabelinha aqui pra gente ir seguindo ponto a ponto para você não se perder, tá? Você seguir exatamente juntinho comigo para que a gente consiga aí você saber quanto que é em termos de valores mesmo, como que funciona esse tal desse arcade nessas duas versões, tá bom? Então vamos lá comigo, vamos acompanhar. Primeiro de tudo, o que você precisa entender? A gente tem duas formas da gente adquirir uma licença do ArchiCAD, tá? Independente se é full ou solo. A gente tem a licença que se chama vitalícia, que você compra uma vez, pagou uma vez e pronto, essa licença pro resto da sua vida é sua. Não importa o que você faça, ela é sua, tá? Você pode mexer em qualquer projeto com aquela licença. E você tem a licença de aluguel, que é basicamente um aluguelzinho que você paga para você usar em um determinado período, tá bom? A gente tem essas duas formas de compra. E qual que é o grande tchan agora, atualmente, da licença, da forma de compra mesmo que a própria Graphisoft desenhou, principalmente agora, mais recentemente, tá? Então a gente tá falando aí, a gente tá gravando esse vídeo em julho de 2021, então eu trouxe as cotações mais fresquinhas possíveis para vocês conseguirem ter o mais atualizado possível, inclusive as formas de compra, tá? Então a gente tem a parte da licença vitalícia, que você pode pagar até em 12 vezes, tá? Com taxa, ou você pode pagar sem juros até 6 vezes no cartão, tá bom? Ou no cartão, ou no boleto, tem várias formas de pagamento que você pode ver. Isso vai depender do fornecedor com quem você cotar, porque a Graphisoft revende as suas licenças através de fornecedores que são regionais, né? Então aqui em São Paulo tem alguns revendedores, em Minas tem outros revendedores, Santa Catarina tem outros revendedores e assim por diante. Então, às vezes a condição pode ser um pouco diferente em relação a esses revendedores, mas no geral você vai ter aí pelo menos a possibilidade de parcelar em 6 vezes, parcelar em até 12 vezes, né, com taxa, provavelmente. Então vamos falar do preço um a um. Então, licença full, licença solo. Quais são os preços das versões vitalícias, tá? Não tô falando que eu tô recomendando essas licenças, porque eu pessoalmente prefiro as licenças de aluguel, eu acho que é bem mais negócio, mas só para expressar o preço para vocês, tá bom? Então, a licença full do ArchiCAD vitalícia, ela tem o preço atual, na cotação atual, à vista, de R$ 14.200. Calma, não se estressa, não feche esse vídeo ainda, porque você vai perceber que tem outras formas de você adquirir uma licença e se você continuar aqui no vídeo e já aproveita e já dá seu likezinho aqui, que eu tô abrindo muita coisa, tive que fazer uma pesquisa mesmo, mandar um e-mail pra Graphisoft, pedindo essas coisas pra você terem um valor mais atualizado possível. E a licença solo vitalícia, o preço unitário à vista, lembrando, sem negociação, ele parte de R$ 7.100 hoje, atualmente com a cotação de 1 unidade de licença, tá bom? Então, beleza, a gente tem esses dois preços da vitalícia, o que, dependendo de como que você for calcular, dependendo aí de quanto tempo que você for investir para ter essa licença, quanto tempo de vida útil você for dessa licença, vale a pena por conta dos cálculos, né? Então vamos lá agora para a parte das licenças de aluguel. Isso daí é o mais legal, porque a gente tem licença de aluguel de 1 mês, de 3 meses, de 6 meses e de 12 meses, ou seja, 1 ano. Então você pode alugar a sua licença aí por tempos diferentes, menos e mais, né? E obviamente, quanto mais tempo que você aluga, mais compensa financeiramente aquele aluguel. Então vamos falar aí dos preços do aluguel do menor tempo até o maior tempo para vocês entenderem essa diferença, tá? Enquanto a licença de 1 mês, o aluguel por 1 mês, lembrando que você aluga para você utilizar durante 1 mês apenas, tá? Depois disso ela expira essa licença. O aluguel de 1 mês da licença full, hoje, atualmente, na cotação atual, ela tá R$ 800 à vista, tá? Eu não vou falar sobre opções parceladas porque a gente tem juros e tudo mais, tem várias possibilidades de parcelamento, mas vocês podem calcular aí ou dividido em 6 vezes sem juros ou 12 vezes com juros, que normalmente dá uma taxazinha aí em cima que não vale tanta pena, né? Mas vamos lá. Aí tem a licença de aluguel da licença full, do tipo full, por 1 mês, por R$ 800. E a gente tem a licença do tipo solo, o aluguel por 1 mês, por R$ 500. Ou seja, uma diferença de R$ 300 entre eles, né? Tipo, ok. Aí a gente tem a licença de aluguel por 3 meses. Enquanto a licença full, do tipo full do ArchiCAD, o aluguel de 3 meses, ele fica R$ 2.200,
A licença de aluguel por 3 meses do tipo de licença solo, ela sai por R$ 1.200. Já é uma diferença bem maior, né? E se você for ver, tem aí R$ 1.000 de diferença. E se você for fazer o proporcional ali por um mês, você já ganha aí R$ 100 só de você assinar essa licença solo trimestral. Vamos agora falar do aluguel por 6 meses da licença do tipo full. A licença do tipo full durante 6 meses ficaria em torno de R$ 3.900, tá? Para você assinar aí semestralmente. Enquanto o ArchiCAD do tipo solo, aluguel por 6 meses, ele ficaria R$ 2.100, tá? Então já deu uma baita de uma diferença só aí, né? E agora eu vou falar sobre a licença anual, que é o que mais vale a pena, obviamente, porque quanto mais tempo você tem a licença, mais esse valor ele acaba se diluindo nos meses, principalmente se você parcela, por exemplo, em 12 vezes, com certeza você vai acabar pagando aí quase como se fosse uma assinatura para ter acesso ao ArchiCAD. Então, a licença do tipo full por aluguel de 1 ano, 12 meses no caso, ela fica R$ 6.300, enquanto do tipo solo, o aluguel por 12 meses, isso sem convênio, tá? Que eu vou explicar daqui a pouco, fica R$ 3.120 à vista, tá? Todos esses valores são à vista e até onde a gente sabe, a gente pode dividir em até 6 vezes sem juros e até 12 vezes com juros, tá bom? Beleza, agora que você já sabe os principais valores, óbvio que eu vou deixar um pouco na sua mão para você fazer o comparativo, qual que vale mais a pena. Inclusive, exatamente por isso que eu tô preparando um vídeo fazendo o comparativo da versão solo com a versão full, para você entender aí financeiramente se vale a pena uma coisa ou outra. Mas vamos falar sobre alguns detalhes extras que a versão solo tem e, assim, para mim é excepcional. Seguinte, a versão solo, ela normalmente é destinada para escritórios pequenos, ou, né, para pessoas físicas que não tem, por exemplo, uma equipe ou nada assim, trabalha solo, né? Exatamente por isso que o nome é solo. Então vamos lá, para esse tipo de licença, a gente tem um convênio muito legal com o CAL, que é a instituição brasileira aí, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. E para a galera que tem o CAL, ele tem condições especiais. Para quem tem menos de 5 anos de formados e para quem tem mais de 5 anos de formados. Ou seja, você tem desconto, se você tiver CAL, você tem desconto obrigatoriamente dentro da versão ali para você baixar o seu ArchiCAD solo. Então vamos entender esses preços agora. Então, a versão do ArchiCAD solo sem convênio, ou seja, você, sei lá, você pegou e é engenheiro, então você não tem CAL, você é design interior, então você não tem CAL, ou você tá ali ser arquiteto e você não tem CAL. Então, ele fica naquele valor que a gente mencionou, né? A versão de aluguel, R$ 3.100 anualmente, tá? Beleza. Se você, por acaso, tem o CAL e você tem menos de 5 anos de formado, então essa licença baixa o preço para R$ 1.880. E se você tem além desses 5 anos de formados, ou seja, mais de 5 anos de formados, essa licença ainda tem desconto por conta dessa parceria com o CAL e acaba ficando por R$ 2.030, tá? Lembrando que para isso, essa questão do CAL, ela é individual. Então, eu, com o meu CPF, tenho um conselho do CAL, eu pago o CAL, tudo mais, tenho ali as coisinhas do CAL. E por conta de eu ter isso com CAL, eu tenho desconto dentro do ArchiCAD, tá? Eu, pessoa física e CPF, tá bom? Se você é uma empresa e você quer adquirir várias licenças solos, porque financeiramente vale bastante a pena, você pode adquirir, mas ela não vem com esse desconto, porque isso daí é atrelado ao CPF, então é individual, tá bom? Então esse desconto vale muito a pena, assim como outras questões do ArchiCAD também vale muito a pena, como por exemplo, existe uma opção muito legal na ArchiCAD Full, na forma de compra da ArchiCAD Full vitalícia, que se você pagar uma certa taxa ali por mês, que é de R$200 por mês durante o ano, você tem automaticamente a atualização da próxima versão do ArchiCAD. Então você pode, por exemplo, pegar e resolver pagar ali, além da versão vitalícia, paga essa meio que renovação ali obrigatória e você tem aí acesso às próximas versões de uma forma muito mais em conta. E quando você tem ali a licença de aluguel, enquanto você tá tendo seu prazo de aluguel, se eventualmente acontecer qualquer atualização, você pode atualizar. Então, atualmente nós, né, da Jornada Lean, a gente tem licenças de aluguéis anuais e essas licenças de aluguéis anuais foram atualizadas agora. E também um principal ponto que eu acho muito bom, muito prático em todas as licenças do ArchiCAD
é realmente a questão de que a gente tem acesso a todas as versões anteriores. Então, se você adquire uma licença do ArchiCAD, independente de qual modelo, tá, de compra, pode ser de tanto de aluguel quanto a vitalícia, você tem direito de você baixar todas as versões anteriores. E com a mesma licença, eu posso utilizar todas essas versões e sim ao mesmo tempo. Então, é possível você, por exemplo, ter feito um projeto numa versão anterior ao ArchiCAD, né, uma versão aí antiga, e você consegue ainda abrir a partir do momento que você tem a sua licença. Ou seja, é uma forma muito boa de você realmente não desperdiçar trabalho de forma alguma e você conseguir aproveitar aí até arquivos que são mais antigos seus, de outros projetos que eventualmente acabaram e eu quero revisitar ele. Você não precisa comprar uma licença para ter acesso àquele projeto ou fazer uma certa conversão. Aqui a gente consegue realmente baixar todas as versões antigas, anteriores do ArchiCAD e consegue utilizar aí numa boa qualquer versão que a gente queira anterior à que a gente tem atual. Para mim, isso é um dos principais critérios muito bons do ArchiCAD que difere do mercado, além de ter a possibilidade ali da gente instalar, por exemplo, o ArchiCAD em quantas máquinas a gente quiser. E no caso, na hora que a gente quer mexer em outra máquina, é só a gente subir a licença, baixar a licença e tá tudo bem, porque a gente pode utilizar em qualquer outra máquina tranquilamente. Então agora que eu já expliquei tudo de todas as versões, né, dentro do ArchiCAD, todas as licenças, dentro do ArchiCAD, todas as peripécias que a gente tem que eventualmente deixa um pouco confuso, eu tenho que admitir que no início, quando a gente foi comprar a primeira licença, foi bem confuso, várias coisas que eu não entendia, mas eu tentei explicar o máximo possível aqui para deixar claro e obviamente para você conseguir fazer as suas contas na hora de adquirir a sua licença, tá? Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu likezinho, não esquece de compartilhar esse conhecimento aí com todo mundo, porque eu sei que é uma dúvida muito recorrente de muita galera que mexe com ArchiCAD. E óbvio, me fala aí nos comentários qual tipo de licença você acha que vale mais a pena, né? A Full, a Solo, ou sei lá, qual licença que você está atualmente. Você tá na estudantil, você já adquiriu a Solo, você já adquiriu a Full? Me conta aí nos comentários pra gente conversar um pouquinho mais sobre isso por lá. Não se esqueçam de se inscrever nesse canal, tá? Ativar a notificação do sininho. E agora sim, né? Fiquem bem e eu vejo vocês no próximo vídeo. Hoje eu tô chique, tô até com blazerzinho, porque vamos falar do quê? Vamos falar de money, vamos falar de cash, vamos falar dessas licenças aí bonitonas do ArchiCAD, não é mesmo? A licença Full. Estão ouvindo? Meu juro, helicóptero aqui o tempo todo. Sempre que eu falo do tipo...